Olá, meus amigos, é um enorme prazer estar aqui. Para quem não me conhece, sou Paulo Henrique Araújo, sou um dos apresentadores do canal Terça Livre. Tive aí a grande honra de ser convidado pelo pessoal do Congresso Conservador Online para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Faço isso com imensa honra, um imenso prazer. Tá? E quero já de antemão parabenizar essa iniciativa. Tá? Às vezes muitos acham que as intenções conflitam, cada um quer um espaço para si próprio, mas o Brasil precisa cada vez mais de ações como essa, né? Ações como a desse congresso, como outros veículos, como o próprio Terça Livre, o pessoal do Brasil Paralelo, o pessoal do Movimento Brasil Conservador, entre tantos outros, fazem um trabalho de excelência e aqui eu deixo os meus parabéns. Bom, pessoal, eu fui escalado aí para conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da mídia hoje, né? Que a mídia aí está lhe fazendo de idiota, é até o tema principal aqui da minha palestra, né? E eu gostaria de começar conversando com vocês justamente falando sobre esse ponto. Por que a mídia te faz de idiota, né? Será que nós somos idiotas o suficientes para não perceber? Será que a população como toda é idiota? Será que a própria mídia é idiota, né? São alguns tópicos aqui que eu separei para a gente conversar um pouquinho. Mas aí, o primeiro passo que eu acredito que nós tenhamos que trazer aqui é justamente o porquê que chegamos nesse estágio de coisas, né? A gente abrir aqui a janela do nosso carro e começar a tacar pedra na mídia, né, às vezes pode parecer simplista. Então eu quero começar a tratar com vocês justamente o porquê, né? Como que isso aconteceu. Porque nós vemos muito hoje em dia as pessoas falando, porque a mídia alternativa, a nova mídia e tudo quanto, né? Mas na verdade, será que nós estamos aqui, por exemplo, eu, sendo membro do canal Terça Livre, né, que é um veículo de mídia, entre outras coisas, criar uma nova mídia, né? Na verdade, essa não é a intenção, né? Eu até julgo dizer que isso é um pouquinho de pensamento revolucionário, querer dizer aí o que vai ser a nova mídia, nós somos o bastião da nova mídia. Na verdade, não. Na verdade, o que nós precisamos e o que nós intentamos sempre fazer é sentar no ombro dos gigantes que já fizeram um papel midiático de imprensa, né, de maneira exemplar. E quando nós falamos mídia aqui, eu não gostaria de ficar preso somente à imprensa que traz notícias, mas aquela que forma opinião também, né? Pois a mídia ela acaba pegando aí programas televisivos, programas de auditório, programas de opinião, rodas de debate, assim como a mídia livre, a nova mídia, a mídia alternativa, também tem expoentes, muitos dos quais estão aqui, como Bernardo Kister, por exemplo, Diego Rox e assim por diante. Então, eu gostaria de englobar isso, né, como mídia, e a gente ter esse panorama para conversar daqui para frente, né? O que eu gostaria de tratar hoje, nesse primeiro momento aqui, é que a mídia, por si só, virou um artefato de engenharia social, né? Isso quando eu falar sempre aqui a grande mídia, a velha mídia, né, eu estou me referindo aí aos grandes veículos que já imperam no Brasil há décadas, né? Eles deixaram de cumprir aí o seu papel, aquilo para que a imprensa serve, que é ser uma lupa que amplia para a sociedade os fatos que estão pequenos, ocultos, né, para começar a trabalhar como uma engenharia social, moldando costumes, tentando moldar a moral, tentando dizer o que importa é aquilo que está dentro da sua agenda, vamos dizer assim, né, revolucionária, ou até mesmo agenda política, e muitos agem dessa forma também por simples ignorância, né? Então eu quero pegar alguns exemplos aqui para trazer para vocês, que eu costumo sempre trazer à tona quando converso sobre esse ponto, que é alguns fatos que fogem das notícias, e depois, um pouco mais para frente nessa palestra, eu vou falar sobre as notícias.
Mas assim, um exemplo que eu gosto muito de utilizar, já aconteceu há uns 2 ou 3 anos atrás, mas tem um programa chamado Bem-Estar na Rede Globo, por exemplo, né? Sempre a Globo, porque é odiada por todos os lados, mas esse é um exemplo muito interessante. O Bem-Estar, para quem não sabe, é um programa aí que sempre fala de atos saudáveis, alimentação, cuidados com o corpo e tudo mais, né? Aquele programa que é todo zen. E teve um dia que eles estavam falando que um dos temas, né, o tema principal era que a sociedade atual, ela defeca da maneira errada, né? E aí estava mostrando que nós temos que defecar agachados e os vasos sanitários atrapalham a forma de defecar e tudo mais. Isso, assim, bem no horário da manhã. E aí você olha, peraí, como assim? Desculpa, pessoal, mas eu tô cagando errado? É isso, né? E você para analisar isso, qual que é a verdadeira intenção, onde que isso quer chegar, né? Porque eu até hoje não vi ninguém que morreu enconstipado. Ninguém que morreu aí entupido por conta dos vasos sanitários que o Ocidente inteiro usa há pelo menos um século, né? Mas isso não sendo o suficiente, em um outro programa da Rede Globo estava se tendo uma discussão, né, mais ou menos na mesma época, de se você sabe colocar o papel higiênico do modo correto dentro do banheiro, ao lado do vaso sanitário, né? Você fala, pô, mas caramba, que discussão relevante, né? Mas esse é o nível, né, da massa de pensamento brasileiro, né? Uma emissora que, segundo eles, atingem 100 milhões de espectadores e uma das suas faixas de horário excelente, não é a nobre, mas o horário da manhã é um horário excelente, estava discutindo a posição do papel higiênico, né? Isso você esperaria de um canal no YouTube, como aqueles que tentam colocar aí a banheira de Nutella e assim por diante, né? Mas por que o nível do debate, né, o nível das análises está tão baixo, né? Então, um outro exemplo aí que a gente pode pegar, que eu gosto muito de citar também, é uma polêmica que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, desde o segundo semestre aí de 2018, que são os famigerados canudinhos, né? Aquela psicose ambiental de que os canudinhos, né, eles vão acabar com as tartarugas marinhas, eles estão acabando com o meio ambiente, nós precisamos tirar os canudinhos de circulação. Isso porque eu não vou nem voltar aqui nas sacolas plásticas que acontecem aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe bem como funciona isso daí. Então começou aí uma questão de, não, vamos acabar com os canudinhos plásticos e tudo mais. E eu sempre comento que o pessoal, eu tenho aí uma penitência pessoal, que é ouvir a rádio CBN, né? Eu ouço aí a CBN muitas vezes para ver o que o pessoal está falando, qual que é o nível do debate, né? E no programa da Fabiola Cidral, ela estava destacando que como que o mercado ia entender isso, como que isso ia ser absorvido pela sociedade, né? Como que a sociedade ia aceitar essa questão dos canudinhos. E aí estava ela, mas acho que 1 ou 2 convidados e um especialista. E aí eles, sempre os especialistas, né? Eles conversando lá, chegaram ao ponto de começar a ver a prática da coisa, né? Então, mas quais são as opções que nós temos? Olha, a maioria das pessoas podem substituir ali o seu canudinho por um copo de plástico, né? Aí você começa a fazer uma pequena análise. Espera aí, eu gasto o mesmo tanto ou mais plástico para fazer um copo ao invés de um canudo? Né? Mas isso não importa. Aí a gente vai entrar no duplo pensar de 1984. Mas vamos a seguir adiante. E eles, não, mas agora já existe algumas opções que é o canudinho biodegradável. Aí um dos participantes falou assim, poxa, olha, o canudinho biodegradável ele é muito bom, mas ele ainda não evoluiu um tanto que nós precisamos, né? Porque esses dias eu fui tentar tomar uma água de coco e não deu muito certo, ele se desfez ali dentro da fruta e tá. Então, e colocar, aí começou o debate. Então, colocar a água de coco também no copinho plástico vai ficar ruim, né?
Aí a Fabiola Cidral, né, falou assim, olha pessoal, mas eu tenho aqui algo que eu já comprei para mim, eu já adquiri. Um canudinho de metal. Né? Eu comprei um kitzinho com canudinho de metal, eu paguei R$ 45 nesses sites aí que você compra, que vem da China, demora um pouco para chegar, mas logo logo tá aqui popularizando no Brasil, e eu ando com o meu canudinho de metal. Aí o pessoal, o canudinho de metal pode ser uma boa, pode resolver, né? Você pode sempre deixar ali na mala, sempre andar com ele, mas será que não vai sujar? Ah não, mas ele vem com a escovinha aqui, ó, eu lavo aqui e tal. Aí você para e pensa, peraí, o meu sonho de vida foi sempre ter um canudinho de metal com uma escovinha para andar com ele para cima, para baixo dentro do necessário. Quem sabe assim a gente não ressuscita as pochetes também, né? Mas o que está por trás disso, né? Você vê como você já começa a moldar hábitos e costumes da sociedade. Ou seja, você já está imputando, já está começando a direcionar um hábito e um costume através de uma rodinha de debate em um veículo de mídia, que no caso é o rádio, que é um que eu consumo muito particularmente. Mas eu vou trazer isso com atualização para vocês. O que aconteceu nesse mesmo dia? Eles trouxeram uma fala, eu acho que era a presidente, né? Não sei se era a ou, mas eu tenho quase certeza que era a presidente da Associação das Indústrias de Plástico do Brasil, falando, né, aí abraçando a espiral do silêncio, falando que isso não traria nenhum malefício para o mercado, porque justamente, né, como eles tinham acabado de dizer na discussão, as pessoas que deixariam de usar o canudinho, né, vão começar a usar os copos de plástico. Até aí tudo bem, passou algumas semanas, algum mês e pouco, eu vejo a notícia que alguns vereadores aqui de São Paulo estavam querendo entrar com a proibição da fabricação de cotonetes, né, pela mesma alegação da questão do plástico, e agora também dos copos plásticos. Eu adoraria, né, ver qual seria a posição agora da presidente da indústria dos fabricantes de produtos plásticos, enfim. Porque, e agora? Isso está sendo levado em consideração? Quantas pessoas perderão o emprego? Quantas empresas irão falir? O que vai acontecer com esse mercado no Brasil, se isso for para frente? Né? Isso não é levado em consideração. O importante é você lacrar. Mas lembre-se, meus amigos, quem lacra não lucra. E aí você vê como um pequeno grupo de histéricos, que é uma coisa que eu vou tratar aqui um pouco mais para frente, né? Inclusive aqui já até deixo uma recomendação de leituras para vocês, o livro do professor Olavo de Carvalho, Histéricos no Poder, tá? É a 8ª carta, né, que ele escreve. Você encontra aí em diversas livrarias, inclusive na livraria do Terça Livre, mas merchan à parte aqui, né? Eu vou tratar um pouquinho mais sobre essa questão dos histéricos mais à frente. Mas como fica esse mercado? Está sendo levado em consideração tudo isso? Né? Você abraça uma causa, essa questão do ambientalismo foi feita com a forma de espiral do silêncio, que eu acho que é uma das espirais do silêncio mais bem produzidas nesse país. Isso começou nos anos 90, eu lembro muito bem. E até hoje, se você fala alguma coisa contra essa sanha ecológica, você é taxado de louco, você é taxado de assassino da natureza, odiador de animais, aquele que não quer o bem do mundo, e não existe um contraponto. Tudo é levado para a histeria. Bom, mas eu fiz esse exemplo, né, aqui um pouco grande, para a gente conseguir dar abertura para isso e começar a analisar alguns fatos históricos, né? Quem me acompanha aí no Terça Livre, nas redes sociais, sabe que eu gosto muito de pegar o fio da meada da história disso, né? Obviamente, eu não vou fazer isso de uma forma muito extensa, porque senão eu vou acabar ultrapassando aqui o horário, né, da palestra, mas vou tentar trazer alguns pontos principais para vocês, né? Mas a gente precisa voltar no século XX para começar a entender isso, né? Antônio Gramsci, ele entendeu que a revolução no formato bolchevique não era mais o melhor caminho para o Ocidente, né? Isso já antes da Segunda Guerra Mundial, né? Na época ali da Primeira Guerra Mundial existia uma grande, vamos dizer assim, Guerra Fria,
só para ficar claro aqui mais ou menos o que eu estou querendo dizer, entre governos democráticos e governos ditatoriais, né? Tínhamos muitos governos ditatoriais e autoritários no Ocidente naquela época, né? Em parte ali também do Oriente Médio. Então era uma grande disputa o que estava acontecendo naquele momento. E a Revolução Bolchevique, ela não foi um grande sucesso, como muitos dizem. Ela passou por várias reformas nos primeiros anos, né? Só que ela voltou aí ao autoritarismo 100%, a mão forte do Estado, com Stalin, né? Quando Stalin subiu ao poder logo após a morte de Lenin. E quando o Antônio Gramsci foi preso ali pelo regime fascista do Mussolini, na prisão ele começou a escrever as suas cartas e ele começou vamos dizer assim, andar um pouco mais para o lado da manchevique, né, que seria mais, entre aspas, aí, a social-democracia, né? Não à toa que hoje o partido que governa a Rússia é o Partido Social-Democrata, né? O Partido Social-Democrata Russo de Vladimir Putin. E nisso ele começa a descrever o processo de tomada de poder a partir das bases, né? Que é como funciona o processo gramscista. E mais ou menos na mesma época, do outro lado do Oceano Atlântico, nós tínhamos um outro grande expoente do pensamento revolucionário, que era Saul Alinsky, né? Saul Alinsky também, ele teve uma proximidade muito grande com a máfia, né? Já ali nos Estados Unidos, durante o período da Lei Seca. Se eu não estou enganado, eu posso falar aqui, eu posso faltar um pouquinho aí com a exatidão, mas Saul Alinsky, ele inclusive teve contatos com Al Capone. Então foi onde ele aprendeu muito como você fazer o controle da opinião pública e o controle das massas. Então você tem duas forças muito grandes que começam a manipular a sociedade, né, através de diversas formas, como através da mídia, através das universidades, através de organizações não governamentais, as ONGs, né? E aí eu deixo aqui a recomendação para quem queira aprofundar-se, aprofunde-se aí tanto na história de Saul Alinsky, né, nos Estados Unidos, quanto a de Antônio Gramsci, pois os meios de ação que ambos descrevem acabam unindo-se, né, mais ou menos aí nos anos 70, nos anos 80, né, aqueles que entenderam a proposta de cada um começaram a aplicar usando métodos de cada um deles, né, para chegar no estágio de coisas atuais que nós temos hoje. Então isso eu gostaria de colocar aqui como um dos dois principais pilares da origem disso, né, isso sem passar por outros expoentes aí que nós temos, mas vou me ater mais a esses. E aí, trazendo a discussão aqui mais para o Brasil, nós chegamos, né, no período militar, né, do regime militar no Brasil, onde os militares eles sempre procuraram combater a revolta, né, comunista da esquerda de tomada do poder para implantar uma ditadura do proletariado no Brasil, sempre combatendo os bolcheviques, né? E quando eu digo aqui os bolcheviques, não é porque o pessoal, não, nós seguimos os bolcheviques do pensamento leninista, nós sabemos que existiam várias dissidências, né? Existiam aí os bolcheviques, existiam os maoístas e assim por diante. Mas quando eu digo bolchevique, eu estou aqui me referindo mais à luta armada, né? De maneira geral. Então, os militares brasileiros ficaram muito preocupados em combater, né, a guerrilha da Araguaia e assim por diante, né, os assaltos a bancos, os sequestradores, e de certa forma foi até facilitado o processo manchevique, ou seja, o processo gramscista da esquerda de tomada de poder tanto dentro das universidades quanto dentro das redações dos jornais. Dentro das universidades, né, teve até um general que acabou ajudando nisso, achando que estava fazendo uma coisa boa, que era o Golbery, o general Golbery. E esse general ele falava que a esquerda era como uma panela de pressão e precisava de uma válvula de escape, até para o governo conseguir controlar. E com isso eles foram tomando as universidades, né? As universidades não eram tomadas como são hoje
Por exemplo, quem pesquisar um pouquinho vai lembrar aí da grande batalha que tivemos aqui no final da década de 60 entre os alunos da USP, que eram esquerdistas comunistas, e os alunos do Mackenzie, que eram de direita e conservadores. Né? Houve uma batalha campal com paus, pedras e tiros. Agora eu não vou lembrar o nome da rua aqui em São Paulo, mas isso aconteceu em 68 ou foi em 69. E reza a lenda que Boris Casoy estava lá nas fileiras dos alunos do Mackenzie, né? Dos conservadores. É uma das lendas que reza-se aqui por São Paulo, que Boris Casoy, o apresentador aí hoje da Rede TV, estava aí dentro dessa batalha. Então por aí você vê que não existia uma hegemonia, né? Só que essa hegemonia começou a ser criada dentro das universidades, né, dentro dos grêmios. Todas as instituições estudantis começaram a ser tomadas, as chapas, e eles começaram a definir a pauta, o que ia ser dito, quando ia ser dito e como ia ser dito. E aí você tem um casamento disso, né? Porque você começa a criar profissionais nas universidades e você está assumindo a narrativa e o imaginário do que está sendo dito. Então esse é o primeiro ponto, você começa a trazer esse pessoal com uma ideia, com uma concepção da realidade, com a concepção do mundo totalmente voltada ao marxismo. Só que você tem uma outra velha guarda, né? Porque você não consegue mudar isso do dia para a noite, né? São necessários aí pelo menos 20 anos, segundo os estudiosos da subversão cultural, né? Porque 20 anos é o tempo de formação de uma geração, desde o nascimento, alfabetização ou alfabetização aí, no mínimo para deixar o cara analfabeto funcional e o cara começar a entrar no mercado de trabalho, né? Então, você precisava tratar isso. Então, quem acompanha aí o professor Olavo de Carvalho, acredito que muitos aqui já ouviram ele falando isso, né? Que ele viveu isso. A esquerda também começou a tomar os sindicatos, né? Então, ela montava chapas antagônicas, que na verdade era só estratégia das tesouras, e começou a fazer cadastros, né, de todas as áreas, inclusive do jornalismo. Então, o professor Olavo ele conta isso, né, que os sindicatos começaram a ter registros, né, fazer um grande catálogo de todos os profissionais, de todas as redações, de todos os jornais. Então, eles já sabiam quem era a favor do governo, quem não era a favor do governo, oh meu Deus do céu, me perdoem pessoal, quem era de acordo com o pensamento revolucionário, quem não era de acordo com o pensamento revolucionário e assim por diante, né? E eles não precisaram tomar grandes ações, né, no sentido de violência, bélico, foi somente com a espiral do silêncio. Então, os sindicatos faziam pressão nas redações que eram mais pró-liberdade, mais pró-conservadorismo, né? E traria aí concessões para aquelas que estavam mais alinhadas às suas ideias, ao seu imaginário. E assim começa-se a pressão, começa-se a espiral do silêncio, né? Você começa a formar chapas antagônicas nessas eleições, começa a cada vez mais infiltrar as redações e fazer a tomada de poder redatorial, editorial, né, do mercado de mídia brasileiro. Então, com isso, cada vez mais, né, o discurso foi mais alinhado a uma agenda política, a uma ideologia propriamente dita, né? Você não começa a ter o debate de ideias, você começa a ter, no máximo, né, a formação do imaginário da sociedade através das notícias e sempre, né, com alguns pressupostos muito fáceis, muito simples de você conseguir fazer com que a pessoa engula, né? E aí você vai casando isso com outros problemas que nós tivemos e ainda temos no Brasil, como o modo de ensino de Paulo Freire, por exemplo, né, onde uma criança ela é totalmente vilipendiada, né, vamos dizer aí, pelo socioconstrutivismo, e através disso nós temos uma gama enorme de analfabetos funcionais, né? Então, para vocês terem uma ideia de como isso é grave, em 1993, o Jornal do Brasil,
O Jornal do Brasil, ele fez uma denúncia, né? Ele fez uma matéria investigativa, vocês podem procurar isso, facilmente vocês encontram no Google. Então, o Jornal do Brasil, ele fez uma denúncia que a CUT, na época, né, a CUT é a Central Única dos Trabalhadores, né, para quem não conhece, é meio que um sindicato dos sindicatos, entre aspas, aí, fazendo bem superficial, mas a CUT, ela tinha na sua folha de pagamento, na época, 800 jornalistas. 800 jornalistas na folha de pagamento da CUT. Né? Então, isso é um número alto e isto é algo muito grave de analisar. Porque o compromisso desse jornalista deixa de ser a verdade, deixa de ser aquela lupa, né, que eu comentei no começo. Ele começa a trabalhar obedecendo o Senhor. E se vocês pensarem, o que aconteceu em 1992, um ano antes dessa denúncia aí, né, do Jornal do Brasil? Nós tivemos o impeachment de Fernando Collor de Mello. E quem que foi um dos grandes personagens, né, que nós tivemos durante aquele período do impeachment? Foram, na verdade, os caras pintadas. Né? Os caras pintadas que tinham como líder Lindenberg Farias, o Lindinho, agora ex-senador da República Federativa do Brasil. Né? Então, você vê como a mídia colocou ali os caras pintadas, como os jovens, o futuro da nação, os brasileiros que estão ali, né? Os jovens engajados com a política, que querem uma mudança de verdade, quando, na verdade, muitos desses jornalistas estavam ali sendo pagos pelos sindicatos, né? E estavam defendendo um alinhamento ideológico à esquerda, ao socialismo, ao comunismo. Né? Vocês podem pegar aí como prova disso muitos caras pintadas, aonde estão hoje, né? Como exemplo aí do próprio Lindenberg Farias, que depois foi vereador, deputado, senador, prefeito e tudo mais. Né? Eu só não tenho certeza se ele foi deputado, mas eu creio que sim, mas ele foi prefeito, né, no Rio de Janeiro, não na cidade, se eu não me engano a cidade que ele foi prefeito foi Niterói, né, no Rio de Janeiro, mas ele foi senador da República também. Né. Então, por aí você tira, né, aonde estão esses caras pintadas. Seria até um estudo interessante para se fazer, fica a ideia aqui para caso alguém esteja assistindo, né, quem são e onde estão os caras pintadas de 1992, né, aqueles que estavam preocupados com o Brasil. Então, isso daí, pessoal, é só para vocês terem uma noção de como funciona, né, grande parte da mídia hoje. Muitas vezes não é nem o veículo em si que está aparelhado, né, mas a sua própria redação. E isso aqui é uma coisa interessante de se dizer, porque muitas pessoas às vezes gostam de xingar algo que não é objetivo. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, Globo lixo, Globo não sei o quê, blá, blá. A Globo, ela é um papel, tá? A Globo é uma empresa que tá, um CNPJ, é uma organização que é um papel. Mas quem faz a gestão da Rede Globo, quem faz a gestão do jornalismo de cada jornal, de cada programa de novela, nananana, são pessoas. Né? E aí que você entra com a ação humana. Porque pessoas nas contratações indicam outras pessoas. Pessoas, quando assumem cargos de liderança, vão sempre colocar as suas ideias. Né? Isso não precisa ser somente no campo político. Então, as empresas são feitas de pessoas. Se vocês pegarem a Rede Globo quando fundada, ela tinha um viés muito mais conservador, né? Alinhado às expectativas da sociedade na época. Tem o exemplo aí do que Bolsonaro fez com a Miriam Leitão no período eleitoral, naquela entrevista da Globo News, onde ele declama ali, né, todo o editorial de Roberto Marinho e obrigou a Rede Globo a falar que o seu fundador foi um fascista, um homem que fundou um império. Né? Então, e hoje você pega todas as empresas do Grupo Globo como... Eu diria que pior que a Rede Globo de televisão hoje é o Jornal O Globo. Né? O Jornal O Globo é um exemplo muito grande disso. Então, as pessoas formam as empresas. Né?
Então, isso é um cuidado também que tem que ser muito bem visto na hora de contratar funcionários e assim por diante. Eu vou fazer um parênteses aqui, mas tem um exemplo que vem me chamando muita atenção, que é a própria C&A, né, loja de roupas. Para quem não conhece, né, no prédio aqui onde fica, né, o nosso estúdio do Terça Livre em São Paulo, tem umas televisões, né, uns monitores que ficam no elevador e vai passando propagandas. E é engraçado que toda propaganda da C&A que passa nesses monitores, nenhuma, de todo o tempo que eu estou aqui, eu vi uma propaganda da C&A que fizesse oferta de roupas. Todas são de temas que abraçam a esquerda, né? Feminismo, assim, o feminismo está no topo, né, do que vem, problematização racial, né, luta de classes. Por exemplo, esses dias tinha tinha uma chamada de uma moça que ela era de uma agência de marketing para classes D e E tinha uma frase dela, abre aspas, precisamos parar de enxergar a favela como um problema. Né, mas a C&A não é uma loja de roupas? Se eu vou ver uma propaganda da C&A, eu não quero comprar as roupas, as camisas polos, as moças não querem comprar os vestidos. Por que a C&A está investindo o dinheiro dela nisso? Né? E lógico, a gente vai chegar nisso com explicação de marketing, de captação de público e tudo mais, mas você começa a ver como a coisa começa a sair da rota com uma loja de roupas, uma das maiores lojas de roupa do Brasil, não fala de roupa, né? Ela está falando de lacração. Lacração, 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 lacração. Né? Isso é mais um caso de estudo também para ver. Como é que estão as vendas da C&A, né, nos últimos anos? Isso é uma coisa legal da gente dar uma olhada. Mas, de forma geral, fechando aqui esse parênteses que eu fiz sobre a C&A e voltando aqui à questão da mídia, hoje a mídia ela está interessada em forjar o caráter, né, da sociedade e atender ao seu senhor. Né? E aí você pode falar, mas como assim? O senhor, forjar o caráter, mas não eles não estão querendo subverter a sociedade? Não diretamente, mas porque hoje muitos daqueles principais que estavam lá atrás, de quem começou esse processo, já se aposentaram, já morreram, e nós temos muito idiotas úteis, né? E o brasileiro hoje, né, mais do que nunca, ele é um povo dinheirista. Então, o grande senhor da mídia hoje é quem? Né? Esse aqui, é o dinheiro, mas não o dinheiro por si só, mas quem está pagando, a quem eu vou obedecer os interesses, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas ainda para pegar alguns exemplos aí de como a mídia, né, nos faz de idiota muitas vezes, nós temos o exemplo aí das eleições americanas em 2016 e as brasileiras, né, aí de 2018. Eu lembro bem que durante esse período, em 2016, estava acontecendo vários talk shows, aqueles programas de fim de noite, né, como é o do Danilo Gentili aqui, o finado do Porchat agora, que acabou na Record, fazia chacota, né? Pegavam já começou um processo ali de manipulação da sociedade para tentar dar um caminho para as eleições, exaltando sempre Hillary Clinton, uma mulher isso, uma mulher aquilo, uma mulher não sei o quê. E eles já entendiam que o grande adversário que eles teriam era Donald Trump. Então, o que eles começaram? O assassinato de reputação de Donald Trump. Eu cansei de ver vídeos no YouTube deles desafiando Donald Trump, quando o Trump falava, olha, eu estou realmente pensando em concorrer à presidência da República. Aí voltava para o apresentador e ele, do it, né? E com aquela cara dando risada, não, vamos fazer isso, eu quero ter matéria aqui e tudo mais. E quando Donald Trump começou, né, nas prévias do Partido Republicano a avançar cada vez mais, né, até passou ali o Ted Cruz, a mídia ainda continuou tratando isso como chacota. Teve uma roda de discussão
onde estava sendo debatido aí quem seriam os candidatos, né, de cada partido, quem seria o representante dos democratas e quem seria o representante dos republicanos. E aí o pessoal, não, a Hillary já está fechado, tal, vai ser ela, não sei o quê. E quando chegou na vez dos republicanos, olha, tem o Ted Cruz, tem o Donald Trump e tal, mas vamos lá, nesses possíveis cenários aqui, quem que vocês identificam que vai ganhar as eleições? Aí todo mundo, né, assim, pomposo, aí cortaram para uma moça, eu esqueci o nome dela agora, uma loira, ela falou assim, olha, com os candidatos que nós temos hoje aí, Donald Trump. Aí todo mundo na mesa, segurando o riso, e aí já leva a plateia, né, pelo efeito manada, a dar risada junto, e essa pessoa ali ficou como a idiota, nossa, que tonta, ela acha que o Trump vai ser o candidato vencedor nessas eleições. E o que nós vimos depois, né, foi um verdadeiro show de horrores da mídia quando começou aí as eleições propriamente ditas e as apurações, né? Porque em alguns estados ainda tinha votação, outros estavam ali tendo a apuração, e aquele dia eu fiz questão de virar à noite acompanhando a apuração das eleições americanas, porque quem já acompanhava, por exemplo, Felipe Martins, quem acompanhava o Terça Livre, já sabia que Donald Trump tinha muitas, mas muitas chances de vencer a eleição. Enquanto a mídia aqui no Brasil, a velha mídia, grande mídia do Brasil, dizia, não, é 90% Hillary e só 10% Trump, né? Eu lembro bem do Reinaldo Azevedo falando, a Hillary já ganhou, não tem surpresa. Amanhã, ele no Pingo nos Is ainda, amanhã aqui nós estaremos já falando de Hillary Clinton como presidente americana, amanhã ou no próximo programa, né? Enfim. E eu acompanhando aí na Globo News, né, essa apuração, e começou, né, aquela virada e o Trump saindo na frente em vários estados, e ali todo mundo sabia, né, que o cinturão, o Rust Belt, né, o cinturão da ferrugem no Nordeste americano, e a Flórida seriam o peso o que seria o peso da balança que daria diferença, né, para ganhar as eleições. E primeiro saiu o resultado da Flórida, né? E quando saiu o resultado da Flórida, o Chakra tava com o cabelo desse tamanho já na Globo News, todo mundo já com a gravata meia solta, né? Aquela coisa. E começou-se, não, mas ainda não estamos entendendo o que estava acontecendo. E aí veio uma repórter, né? Veio uma repórter lá em Nova York, olha, nós estamos aqui tendo algumas informações dos especialistas, dos analistas aqui dos Estados Unidos, que estão falando de um fenômeno. E qual que seria esse fenômeno? Os trumpistas ocultos. Trumpistas ocultos, é isso mesmo, meus amigos, vocês não ouviram mal. Começamos a ouvir dos trumpistas ocultos que os analistas descobriram em 1 hora, né, em 2 horas, vamos dizer assim, totalmente rápido. E o que seriam os trumpistas ocultos? Seria aquelas pessoas que têm vergonha de declarar o seu voto, né, ou quando são questionadas, ou até mesmo para a família, mas lá no sigilo da voto elas exercem o seu direito constitucional. Ah, que legal! Ou seja, o descolamento, né, que a mídia tem da sociedade, né, é colocado como uma culpa da própria sociedade, né, o trumpista oculto que tem vergonha. Esse é o nível, né? Então, se a gente fazer um paralelo com as eleições que foram feitas aqui no Brasil em 2018, eu gosto de classificar isso como o caixa 2 do WhatsApp, né? O caixa 2 do WhatsApp foi algo assim absurdo que foi criado, né, por uma repórter chamada Patrícia Campos Melo. E nós, na redação do Terça Livre, né, fomos a fundo nessa história para entender o que estava acontecendo e como foi feito o processo. Esse processo de investigação eu desconfio, né, o repórter, né, ou a repórter, assim, enfim, essa redação, desconfia de como que o Bolsonaro estava conseguindo alcançar tantas pessoas através das redes sociais, através dos aplicativos de mensagens. Não, eles devem estar divulgando, comprando mensagens em massa.
começaram a ligar para essas empresas, e em todas essas empresas, nós do Terça Livre também ligamos, por isso que eu estou falando isso, né? Trabalho de apuração jornalística. Qual foi o processo? Ah, vocês fazem esse serviço assim, assim, assim? Sim, como funciona? Funciona assim, assim, assim. Vocês estão trabalhando com algum candidato, com algum partido político? Não, nós não estamos trabalhando com nenhum candidato, nenhum partido político. Ah, ok. Mas ainda assim, levantou-se que o quê? Empresários estavam pagando isso, né? Não era aí o próprio candidato em si. Mas aí colocaram como essas empresas trabalham, que empresários estavam pagando isso. Não lembro agora qual foi o veículo que chegou até a acusar o Luciano Heng da Havan de estar fazendo isso, né? E inclusive estão sendo processados. E o que eles fizeram a partir daí? Começou todo um processo de difamação, de derrubada da campanha de Jair Bolsonaro, falando de Caixa 2. E aí você fala, ué, mas não tinha substância, não importa. Não tinha substância, não tinha prova, não tinha empresas que estavam fazendo isso para nenhum dos candidatos ligados aí à presidência da República. Isso não aconteceu. E nós fomos mais a fundo ainda. E aí descobrimos um vídeo, né? Acho que é um dos vídeos mais vistos do Terça Livre, ultrapassa a casa acho que dos 2 milhões de visualizações, onde a Patrícia Campos Melo fala assim, não, eu sempre fui de esquerda, sempre votei no PT. E aí, se você for mais a fundo ainda, nós descobrimos que pessoas da família da Patrícia estão implicadas na Lava Jato, né? E Patrícia Campos Melo foi colocada como a grande guardadora da verdade jornalística e investigativa do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, algum de vocês viu a mídia apresentar um único print, um único grupo de mensagens onde isso era divulgado a favor de Jair Messias Bolsonaro ou em demérito da campanha de Jair Messias Bolsonaro? Não apareceu um print, um mísero print. E aí você pega pelo contrário, o que nós encontramos? O PT tinha um diretório totalmente pronto para isso na internet, que nós inclusive denunciamos no Terça Livre, e onde você viu alguém na mídia, algum veículo de mídia grande falar sobre isso. Você não viu isso em lugar nenhum, né? Então, com tudo isso posto, e agora eu vou partir para uma parte mais didática da coisa, né? Já encaminhando aqui para a última parte dessa palestra, que é a técnica, né? O que você tem que sempre responder em uma reportagem. Então, qualquer matéria de jornalismo que você vai escrever, que você vai apresentar, você precisa responder as 6 perguntas. Essas 6 perguntas são o que, quem, como, quando, onde e o porquê, tá? E aqui eu deixei por último o mais importante, é o porquê. Né? O porquê é o item que é mais deturpado, é o item que é mais alterado ao bel prazer de quem escreve, para dar a narrativa que é agradável ao diretor, ao próprio jornalista, a quem ele responde, se está na lista de pagamento, na folha de pagamento de alguém ou não, ou se o cara está fazendo isso pelo seu próprio ideário revolucionário, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos que eu vou destacar para vocês, até anotei aqui esses exemplos, que eu acho que vale a pena, né, nós pegarmos aí e destrinchar um pouco em cima. O primeiro é aquele do Clube Hebraica, né? Em 2017 ainda, quando o Bolsonaro foi no Clube Hebraica e começou a falar da questão dos quilombolas, né? Quando ele estava falando da questão dos quilombolas, ele pegou e comentou que o negro lá pesava não sei quantas arrobas e não servia nem para procriar. E aí você tem toda a construção respondendo essas perguntas e chega no porquê. Mas por que o Bolsonaro fez isso? É porque ele é racista. Ele é racista. Fez isso porque é racista. Aí você vai ver os analistas, por quê? Porque ele é racista.
Ah, porque ele não respeita as minorias. Ah, porque ele é um fascista. Né? Eu vou voltar depois em cada um desses exemplos, né, mostrando os verdadeiros porquês que não foram tratados pela mídia. Nós temos o caso agora aí também da Damares, né? A ministra Damares com azul e rosa. Né? Quando ela fala, né, não foi nem numa entrevista nem nada, ela falou assim, porque agora meninos vão voltar a usar azul e as meninas vão voltar a usar rosa. Aí por que a Damares fez isso? Porque ela é homofóbica. Porque ela quer fiscalizar o prazer carnal alheio de cada um. Né? O que nós vimos na mídia, né, um show de pensamento literal, onde você tinha repórteres com terno rosa, as repórteres com a roupinha azul, né? Tivemos até um caso de um funcionário que quando viu ela com a roupa azul de uma loja, foi lá bater boca com ela, o cara acabou até sendo expulso. Na verdade sendo expulso, né? Foi demitido por justa causa e absurdo do tipo. Um outro caso, né, por exemplo, o caso aí de Davos, onde Bolsonaro estava aí há poucos dias lá na Suíça, e ele não participou de uma coletiva de imprensa onde estava ele e mais 3 ministros ali escalados para essa coletiva, e colocaram na mídia que ele não foi porque ele era arregão, né? Não dessa forma, mas subiu até essa hashtag no Twitter, Bolsonaro arregão, e vários veículos de mídia colocando. Houve várias versões para o cancelamento da coletiva de Bolsonaro, né? Isso virou matéria de capa em vários portais e colocavam lá a foto com as cadeiras vazias e tudo mais, né? E o último caso, agora é o que está mais em alta aqui nesse momento que estou gravando esse vídeo, de Jean Willis, que aí falou que está fugindo do Brasil porque o fascismo tomou conta, ele está sofrendo ameaças e assim por diante. Né? Então, qual que é a narrativa que está sendo passada pela imprensa? Nesse caso, que o Brasil não deu condições para um parlamentar atuar, que o primeiro gay nordestino, né? Detalhe, o primeiro gay, né, que eles colocam, o primeiro parlamentar gay da história do Brasil, o primeiro deputado gay da história do Brasil, quando nós tivemos Clodovil, né? Só que Clodovil até no discurso deixa de ser gay, né? Porque Clodovil não abraçava essa agenda, né, que nós temos aí do gaysismo, vamos dizer dessa forma, nessa agenda revolucionária com o movimento LGBT. Então, já estão vendendo a narrativa para fora do Brasil também. Mas agora eu vou voltar a cada exemplo, né, e destrinchar os verdadeiros motivos. Então, por exemplo, nós temos aqui o Clube Hebraica, né, onde Bolsonaro fala lá dos quilombolas, mas ninguém deu o contexto correto do porquê que Bolsonaro estava falando aquilo. Bolsonaro estava falando aquilo porque os quilombolas, eles são designados a uma terra que eles não podem explorar aquela terra de todas as maneiras que um proprietário, né, de um terreno rural pode. Ele tem diversas limitações. Se ele quiser vender aquela propriedade por algum motivo, ou um coletivo ali dos quilombolas, né, querem vender aquelas terras, também não podem, eles estão presos àquelas terras, e nada mais, nada menos eles são do que escravos modernos, né, daquele formato daquele processo, né, que o Estado criou. Não à toa, apesar da mídia falar isso, a Procuradora-Geral da República colocar N coisas, pedir investigação e não sei o quê, já para tentar acabar com a candidatura de Jair Messias Bolsonaro, isso acaba até com um dos membros, né, um dos presidentes, representantes da Associação dos Quilombolas, se eu não me engano, da Bahia, declarando apoio velado e aberto a Jair Messias Bolsonaro nas redes sociais. Né? Então você vê como existe, né, essa desconexão e a manipulação do porquê. Nós tivemos também o caso da Damares, que eu comentei, né? Então ficou aquela coisa literal. Ah, não, ela falou que menino só pode usar azul e menina só pode usar rosa e pronto, acabou, e é isso, e agora eu vou colocar aqui coincidentemente eu tô de azul, né? Vou colocar aqui que vou colocar meu terno rosa e vou lacrar em rede nacional. Mas quando
o verdadeiro porquê daquilo que Damares estava colocando era sobre ideologia de gênero, que é algo que a grande maioria do Brasil, a maioria esmagadora do Brasil, no mínimo 55 milhões de brasileiros, se a gente for contar por votos, contra 44, 45 aí que o Haddad teve, né, que já são a maioria, são contra a ideologia de gênero. Né? Isso que é uma coisa nefasta, que estão cada vez mais incutindo nas crianças, incutindo cada vez mais cedo nas escolas. Bolsonaro luta contra isso desde sempre, né? Desde 2010, mais ou menos, mas não colocaram o verdadeiro porquê. E também usaram isso de cortina de fumaça, por exemplo, para mostrar que a Damares estava cortando mais de 40 milhões de contratos totalmente ridículos, dentro do seu ministério, como, por exemplo, um contrato de mais de 40 milhões de reais que estava sendo destinado à criação da criptomoeda indígena. Né? Mas isso aí é algo que dá para ser uma outra palestra, né? No momento oportuno eu posso fazer algo aí para a gente destrinchar um pouco disso. Então, esse é um outro caso de manipulação do porquê. E você tem o caso aí, por exemplo, também que eu trouxe de Davos, onde Bolsonaro foi arregão. Quando, na verdade, se o pessoal dá uma olhada no meu Twitter aí, até fiz um tweet sobre isso, naquele mesmo dia, Jair Messias Bolsonaro, ele esteve com o Tony Blair, ele esteve com o primeiro-ministro do Japão, com o presidente da Suíça, entre outros, teve um almoço com vários representantes de grandes empresas, né, do mundo, entre outras coisas, né, e todo mundo sabe que Bolsonaro ainda tem uma condição, ou estava com a condição de saúde não muito boa, por conta da sua bolsa de colostomia, por conta de uma facada de um ex-militante do PSOL que tentou assassiná-lo durante o período eleitoral. Mas ele cumpriu diversas agendas ali, diversas agendas diplomáticas, laterais, né, ou bilaterais, mas não foi para essa coletiva de imprensa. E o que foi colocado ali pela mídia, de modo geral, Bolsonaro faltou na coletiva de imprensa. E não tinha uma linha falando, por exemplo, eu não encontrei em nenhuma matéria de capa de nenhum grande portal a reunião que ele fez com o primeiro-ministro do Japão. Não tinha. Então essa é uma outra manipulação do porquê. Então, nós vamos aqui para o último caso, que aí é a questão do Jean Willis, né, que até tem muito pano para manga. Mas no caso do Jean Willis, vou até pegar um gancho de uma coisa que eu fiquei explicar para vocês, de trazer esse tema, que é a questão dos histéricos. Lembra que eu comentei, até indiquei o livro do professor Olavo? Então eu vou tomar aqui agora nesse caso do Jean Willis. Né? O Jean Willis está sendo pintado pela mídia de tudo que é jeito, que ele é uma vítima do governo fascista brasileiro. Né? E quem vai ser o suplente de Jean Willis? Né? O suplente de Jean Willis, ele tem um parceiro, né? Ele também é homossexual, e o parceiro dele é editor tem uma influência muito grande em um veículo aí que faz muitas reportagens internacionais do Brasil para fora. Né? E isso já é um primeiro ponto. E esse mesmo jornal já começou a fazer toda uma narrativa para fora, para os veículos de esquerda também, que são muitos e são grandes, né, lá fora, de que o Brasil é um país que não conseguiu proteger um homossexual. Esse discurso lindo, esse discurso fácil. Né? Mas ninguém está tratando que Jean Willis, ele é um histérico que tem poder na mão. Quem não lembra aqui da cusparada que Jean Willis deu em Jair Messias Bolsonaro em 2016? E depois ele na própria Câmara falando, eu cuspo na cara de fascista e eu sempre vou cuspir. Quem não lembra de Jean Willis falando atrocidades, né, em todas as comissões que ele participava, e sempre quando ele ia ouvir alguém, ele saía da sala? Quem não lembra, por exemplo, das reportagens do Cabrini, que entrevistou o Jean Willis, entrevistou o Bolsonaro, o Cabrini até, infelizmente,
abraçando aquele discurso vitimista de Jean Willis. E o Cabrini pergunta para o Bolsonaro: você sentaria na mesa para conversar com o Jean Willis? Ele fala: sim, sentaria, tentaria conversar com ele. E o perguntando para o Jean Willis: não, jamais, jamais. E esses mesmos veículos, né, que estão manipulando esse porquê de Jean Willis, coloca Jean Willis como um homem que está saindo do Brasil porque está sofrendo ameaças à sua vida, né, e coloca como o opressor mor, né, o representante do governo Bolsonaro. Mas em nenhum momento abre que Bolsonaro foi esfaqueado, quase morreu, por um ex-militante do PSOL. PSOL, que é o mesmo partido, Socialismo e Liberdade, aí, de Jean Willis. E isso não é tratado em momento algum por esses veículos que estão levando essa imagem, né? E aí, mais o que eles fazem? Já tentam ligar automaticamente a família Bolsonaro com os milicianos que mataram a vereadora Marielle, e vão fazer o mesmo com Jean Willis. Então, essa questão do histerismo, você pode pegar, por exemplo, um exemplo que o Ítalo Lorenzon, né, ele costuma dar, que eu gosto muito. O histérico, ele vê um gato na sala e ele enxerga aquilo como uma ameaça tão grande como se fosse um leão. E ele vai agir, tomar ações, falar e propagar a mensagem sobre aquele gato dentro da sala, como se ali houvesse um leão. Como se o perigo iminente que aquele gato representa dentro da sala é um perigo que um leão representa. E isso vai tomando eco, né? Isso vai ampliando, e você tem diversas maneiras de ir ampliando isso, a qual muitos veículos são os de mídia. Então nós temos casos esdrúxulos, né, como o do Edgar, por exemplo, né, na Jovem Pan, que ficou aí conhecido lá com o Caio Coppola, falando sobre esse tema e defendendo que isso é muito sério e tudo mais. Quando um mês atrás, coisa de um mês e meio atrás, você vê o próprio Edgar relativizando o tiro que deram no gabinete, na janela do gabinete de Fernando Holliday, que é gay, é vereador aqui de São Paulo, que é gay, negro. E ele estava relativizando isso, falando que o Holliday não pode ficar incitando e não sei o quê, meio que jogando a culpa na vítima, né? A esquerda gosta de falar: não, você está culpando a vítima. Então, por que isso não serviu para Fernando Holliday? Né? No caso de Jean Willis, ele está agindo como histérico, está falando das ameaças que ele está sofrendo, está propagando isso, criando a narrativa e indo embora, sem a gente nem saber o que mais poderia surgir, né, de caroço dentro desse angu. Enquanto no caso de Fernando Holliday foi dado um tiro na janela do gabinete dele, e o mesmo cara que estava lá defendendo, cheio de pavor, Jean Willis, estava relativizando o caso de Fernando Holliday. Então, isso é a grande manipulação do porquê. Esse é o grande problema hoje que nós temos na mídia, de maneira geral. Então, isso leva agora o último ponto aqui dessa palestra que eu quero falar com vocês, mas isso leva a um grande descolamento da sociedade, né? Esse descolamento da sociedade onde o cara liga a televisão, muitas coisas descem goela abaixo da sociedade, de comportamento, de visão, você vê indícios disso, você vê fatos disso, mas ao mesmo tempo as pessoas começam a cada vez mais olhar: mas isso não é assim. Opa, mas peraí, eu não quero isso pro meu filho. Mas o Sabão ali tá falando que eu tenho que abraçar a ideologia de gênero. Não, eu não quero isso. Entre muitas outras coisas. Então, esse descolamento vai acontecendo. O que acontece? A sociedade civil começa a se organizar, né? E isso não é um movimento coordenado, é um movimento orgânico. E com esse movimento orgânico, né, de organização da sociedade civil, começa a surgir vários movimentos, como o Terça Livre, como Conexão Política, como Renova Mídia, né, como Crítica Nacional. Né, vai surgindo vários veículos de mídia, né, cada um
ao seu formato. O Terça Livre, por exemplo, a intenção é ser um veículo de mídia em todos os sentidos, não só notícias, né? No Terça Livre você encontra diversos programas com a grade como a de uma TV. Então, e isso vai ampliar-se cada vez mais. E nasceu da indignação de dois brasileiros, que foi o Ítalo e o Alan, começaram isso, e isso foi tomando corpo, mais pessoas foram acreditando, e hoje aí nós temos por mês, em média, mais de 40 milhões de minutos assistidos, né, em todo o Brasil e em vários lugares do mundo. E não é porque o Terça Livre é melhor ou pior que nenhum veículo que está por aí. É porque o Terça Livre está preocupado em não manipular o porquê, né? Quando o Terça Livre vem com uma notícia, as pessoas em geral não querem mais saber da notícia por si só, porque a notícia já saiu lá na Globo, já saiu no Estadão, já passou na televisão. Muitas vezes, e isso foi dito por vários seguidores nossos em vários momentos, eu assisto o Terça Livre para entender o que está por trás da notícia, né? O que a notícia tem ali de relevante por trás de fato, né? Então, o que o Terça Livre está fazendo é sentando no ombro dos gigantes da comunicação, né? Como Lacerda, por exemplo, no passado. Então, meus caros, o papel que nós temos que seguir, cada um, né, em uma área, como os moldes aqui desse congresso, eu achei espetacular isso. Nós temos aí expoentes de diversas áreas que podem ser analisados, cada um na sua área, ao seu modo, com a sua contribuição verdadeira e honesta, né, fazer essa restauração do Brasil, tirar todo esse poder de movimentos revolucionários, né? O Terça Livre vem buscando fazer isso aí, né, no jornalismo. Claro, sempre com a dificuldade técnica e estrutural aqui, mas com o conteúdo sempre alinhado aos fatos, estudando, buscando os porquês e explicando os porquês. Mesmo que para isso você precise de um boletim, às vezes de 1 hora para falar de uma notícia só. Mas você vai entender o porquê de fato aquilo está acontecendo. Bom, meus amigos, eu quero agradecer aqui vocês de coração, quero agradecer toda a organização do Congresso, foi um prazer enorme estar aqui. Espero que essa palestra contribua, né, para a visão de vocês, de como que a mídia vem manipulando e o porquê, lembre-se sempre disso, o porquê que ela está manipulando, né? Tentei trazer alguns exemplos aí ao longo das décadas para vocês também. Então, agradeço mais uma vez, fiquem todos com Deus. E até qualquer hora aí no Terça Livre ou nas minhas redes sociais. Até mais, pessoal.